Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tato Paulino. O assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje é o seguinte: biblicamente falando, todos podem ser considerados filhos de Deus? O que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Popularmente, as pessoas creem que todos os que nascem nessa terra já são chamados ou podem ser considerados filhos ou filhas de Deus. E é interessante também como nós fazemos uma ligação, as pessoas fazem uma ligação com a palavra filho de Deus com alguém que se dá bem na vida. Vocês já ouviram aquela frase do tipo assim: olha, eu também mereço isso porque eu sou filho de Deus. Quando essas pessoas veem alguém próspero, alguém com um bom emprego, um bom salário, um bom casamento, eles dizem isso: puxa, eu também mereço, sou filho de Deus. Mas será que a Bíblia trata essa questão de ser filho de Deus com alguém que é próspero em tudo que faz? Bom, isso já é assunto para um outro vídeo. O que eu gostaria de estar tratando hoje é, de acordo com a palavra de Deus, principalmente do Novo Testamento, que é o que vamos tratar hoje, quem pode ser considerado filho de Deus? Então eu gostaria de começar falando sobre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 a 12, que nos diz o seguinte, versículo 10. O Verbo estava no mundo, era Jesus Cristo. O mundo foi feito por intermédio dele, Jesus, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora prestem atenção no versículo 12, que é o versículo chave para esse tema de hoje. Mas todos a quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como que eles foram feitos filhos de Deus? A partir do momento que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Continuando, a saber, os que creem no seu nome. Então, aqui fica a primeira dica. Quem, biblicamente falando, é chamado de filho de Deus? Aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, que crê no nome de Jesus Cristo. Esses podem ser chamados filhos ou filhas de Deus. O apóstolo Paulo, tratando aos crentes da Galácia, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, e como eu já disse, ele está falando a crentes, ele diz o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isto é, eles não são filhos de Deus, não são considerados filhos de Deus porque seus pais já eram crentes ou porque eles nasceram ali na igreja. Não, eles são considerados filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, por crerem em Cristo Jesus. E o mesmo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, ele diz o seguinte: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Abra um parênteses aqui. Como é ser guiado pelo Espírito de Deus? Quando eu e você cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir daquele momento, de maneira instantânea, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Pois o próprio Cristo disse: eu irei, mas vos mandarei o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E o próprio apóstolo Paulo, na carta também aos Romanos, ele diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora ele passa a nos guiar, a nos orientar, a fazer a vontade de Deus. Por isso nós podemos ser chamados de filhos de Deus. E ele complementa no versículo 16. O próprio Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, aquele que nos guia, que nos orienta, que é o Espírito de Deus, é ele também que nos convence dessa graça maravilhosa que é ser filho de Deus. Então você só entende que é filho de Deus porque o Espírito Santo faz isso com você. O Espírito Santo te convence dessa graça maravilhosa. Mas, e quanto àqueles que não creem em Cristo Jesus, como eles são tratados? São tratados também como filhos de Deus? Veja o que diz o próprio Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo,
e pregai o Evangelho a toda criatura. Vejam bem, ele não falou pregar o Evangelho a todo filho de Deus, mas a toda criatura. Por quê? Porque eles ainda não tinham ouvido o Evangelho, não criam em Cristo como Senhor e Salvador. Por isso não eram tratados pelo próprio Jesus de filhos de Deus. Paulo também fala sobre isso na carta aos crentes de Colossos, no capítulo 1, versículo 23 de Colossenses, onde ele diz o seguinte: se é que permaneceis na fé, que ele está falando a crentes, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que ele está dizendo aqui? Para eles permanecerem firmes na fé, e permanecendo firmes nessa fé, na esperança do Evangelho que foi pregado a quem? A todos os filhos de Deus? Não, a toda criatura. Eu gostaria de encerrar com o que está descrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, na parte A, onde nos diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, isto é, na presença de Deus. Entenderam, irmãos? Quem é então filho de Deus? De acordo com a Bíblia, de acordo com o Novo Testamento, de acordo com o próprio Jesus, de acordo com os apóstolos, é aqueles que creem em Cristo como seu único Senhor e Salvador, e que, mediante o Espírito Santo de Deus que os guia e os faz filhos de Deus, também os convencem que são filhos de Deus. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado do vídeo, e se gostaram, compartilhem, curtam. Se não se inscreveram, se inscrevam e acionem o sininho para receber novos vídeos do canal Tato Paulino. Deus os abençoe.